Ricos e ricas, bem-vindos. Eu sou Antônio Sanches, sou analista da Rico, assessor de investimento. Cuido principalmente do pessoal de renda variável, do atendimento de renda variável. E hoje a gente vai falar com um mestre aqui. Deixa eu ver se ele já recebeu o meu convite. Opa, tudo bem, Evandro? Opa, tudo bom? Fala pessoal, prazer aqui estar com vocês. Bom, faz a introdução aí, Antônio, depois eu falo. Bacana. Bom, esse é mais uma live do Reconnect. A gente vem aqui falar um pouquinho sobre renda variável, se agora é o momento de investir, tem muita gente ligando, perguntando, querendo saber o que fazer nesse momento que a bolsa caiu muito. Já é hora de comprar, já passou a hora de comprar. O Evandro está aqui com a gente, ele é analista de renda variável também. Basicamente um mestre. Conheci o Evandro quando eu entrei no site da Rico, fui na lateral do site, vi as estatísticas, fiquei assim assombrado com o resultado que o Evandro apresenta. Também faz muito tutorial sobre como mexer no site da Rico, como acessar o home broker. Eu queria que você se apresentasse também um pouquinho para o pessoal que não te conhece ainda, pessoal que está entrando agora na Rico, ou pessoal que é um pouco mais antigo, mas ainda não vasculhou tanto o site e ainda não te conheceu. Maravilha, Antônio, vamos lá fazer uma rápida introdução. Eu seria aquela pessoa que eu nasci avesso à bolsa 100%, tá? E aos pouquinhos hoje eu me enxergo totalmente dentro da bolsa. Eu sou engenheiro mecânico, trabalhei quase 20 anos em indústria automobilística, depois saí de lá, migrei para a área de TI, fiquei uns anos. Nesse meio tempo fui tendo contatos com pessoas que mexiam com bolsa de valores, até que o bichinho da bolsa me contagiou. Entrei para valer no final de 2007, peguei lá o final da festa e logo de cara uma crise, né? Me pegou Caraca. de cabeça em 2008 como trader. Por sorte, nesse período eu estava estudando mercado de opções e consegui me defender legal. Então não ganhei dinheiro em 2008, mas também com umas estratégias aí de venda coberta, principalmente, eu consegui terminar 2008 intacto. Depois, Protegeu. em 2009, perdi a oportunidade de ganhar, porque eu estava tão viciado na venda coberta, 2009 era um ano para você entrar comprado. E aí eu continuava com a mesma estratégia, né, do financiamento, obviamente não deu nada certo, mas foi uma Uhum. experiência muito boa e atuei como trader até 2011, mais ou menos. Eu sempre gostei de me aprofundar de ir a fundo nos assuntos, até que na época, né, eu estava na corretora Link, acho que era Link Trade, tá? Era uma corretora nova, tinha um fórum, né? Na época não existia esse sistema de transmissão, e o Fernando Góes, que era o analista da Rico, estava aí num sufoco danado, aí, precisando de alguém para dar uma mão para ele. E eu sempre muito entrão, né? Sempre gostei de participar demais, aí participava muito no fórum. Aí, isso aí eu fiquei sabendo depois, né? Quando surgiu a chance aí de chamar uma pessoa para dar um apoio para ele, falou, olha, eu sei que tem um tal de Evandro aí, que o cara parece que manda muito bem, eu percebo a forma como ele analisa está bem alinhado com a minha, de repente bate um papo com ele. Aí eu recebi um convite lá da Link Trade, que depois se transformou em Rico, e comecei. Falei, bom, agora eu estou do outro lado. Se eu for levar isso aqui a sério, eu vou precisar correr atrás de uma certificação, porque eu já estou indo na função de analista. E aí eu comecei a correr atrás. E parece que como uma luva, né, o Fernando Góes acabou se desligando lá não lembro agora se ainda era Rico ou era Link Trade, acho que já era Rico. Acabou se desligando da Rico e aí me chamaram, falaram, puxa vida, Evandro, o Góes foi embora, a gente precisa de alguém agora para tocar essa parte, você toca muito bem, só que precisa ser analista. E na véspera eu tinha conseguido a minha certificação. Aí, né, foi o melhor dos Foi a mundos. hora. Aí eu comecei para valer, né? E hoje aqui na Rico, aí muitos já me conhecem, talvez alguns ainda não, mas eu me sinto responsável por uma parte importantíssima, que é o pessoal que está começando. Na Rico a gente tem Uhum. uma live chamada Primeiros Passos na Renda Variável, que é a porta de entrada aí, para que você possa começar com o pé direito. A gente tem uma preocupação muito grande
em ensinar, em orientar, principalmente quem está começando e nesse momento agora, principalmente o que não fazer, né? Porque tem muita gente desesperada, assumindo perdas aí, agora vendo tudo, então a gente precisa principalmente orientar do que não fazer para que todo mundo consiga chegar lá aí e conseguir ser um vencedor. Então, Sim. digamos assim, eu faço o link do pessoal que está chegando, recepciono, passo os caminhos e depois encaminho para as salas dos outros analistas que já têm um foco mais operacional, passando recomendações, calls, né? Mas não adianta você querer cair lá sem você ter uma base, sem ter um preparo. Infelizmente, nesse universo, principalmente o universo trader, a gente tem um índice de pessoas que quebram gigantesco. Então, para conseguir chegar lá é possível, mas não é de uma vez. Você não vai abrir uma conta numa corretora e já querer fazer logo de cara day trade, vamos que vamos. Não é assim. É um trabalho Dá duro, para né? chegar lá, mas exatamente. Eu comecei, eu acho que totalmente pela contramão também. Eu entrei no mercado de ações conhecendo o day trade, conhecendo mini contratos, mini índice, com o André Moraes até também. E fiquei tentando operar por muito tempo. E eu acho que depois de muito tempo que eu realmente comecei a pegar gosto pelo mercado de ações, quando eu criei minha carteira, quando eu comecei a estudar a empresa pensando num prazo maior, né, olhando com um horizonte um pouco mais distante. E tem muita gente que está entrando no mercado agora e que pegou um 2019 maravilhoso, né? Os fundos imobiliários subindo mês a mês, o mercado de ações também muito para cima. A gente estava chegando quase no otimismo ali em 120 mil pontos no Ibov e de repente, sem aviso prévio, a bolsa caiu, despencou para 60 mil pontos, muito levado por causa do coronavírus e também por causa de uma guerra comercial, né, do petróleo. E começou a realmente um modo pânico, né? Um sentimento de pânico no mercado. E muita gente começou a ligar lá na Rico, né, para conversar com os assessores, com o pessoal, para bater um papo, para entender, né, por que de repente a carteira que às vezes estava andando muito bem, de repente voltou para o ponto onde estava o início do investimento, né? Ou teve gente até que recuou 50% para trás. Tinha gente que estava super alocada em poucas ações que voltou muito para trás. Então, basicamente foi isso que começou a acontecer, né? Muita gente preocupada. E eu acho que esse que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. O que que você acha? O que que você recomenda? Quais ações você diria para o investidor que passou por isso, né? Que viu a renda variável cair muito? O que que você recomendaria ele fazer num momento como esse? Bom, a primeira recomendação, se ele tiver posicionado em empresas sólidas, se ele segurou até agora, não é agora que ele deve se desfazer das ações. Até porque, no longo prazo, os fundamentos das empresas tendem a prevalecer. Então, isso aqui me lembra um pouquinho, é claro que essa crise, a intensidade está muito maior, em 2008 a coisa começou devagar e acelerou no final. Sim, foi Dessa vez a gente já... Exatamente. quase 5 Dessa vez a meses. gente... Sim, dessa vez a gente começou com força total, então acredito que a gente vai ter um movimento inverso. Despenca, desaba tudo de uma vez, depois acredito que a gente já possa ter quedas, mas talvez não mais com a mesma intensidade. Então, digamos, seria um 2008 ao contrário. Então, você vender agora, embora ninguém tenha uma visão, né, onde é que está o fundo do poço de fato, você pode vender e causar um arrependimento grande depois. Uhum. Então, já que segurou as ações, eu não venderia. Agora, é claro, nesse momento a gente precisa ser muito seletivo e para quem está de fora, já é hora de comprar? Espera um pouco mais, porque tem muitas ações que estão abaixo do valor patrimonial. Uhum. Então, a minha recomendação é você, nesse momento, focar em empresas grandes, sólidas, porque se essa crise perdurar mais um pouco, uma empresa mais robusta tem mais condições de suportar essa crise do que uma empresa nova que está entrando. Uhum. A gente sabe aqui, embora a gente não deseje isso para nenhuma empresa, mas a gente corre o risco de não só o desemprego aumentar, como empresas fecharem as portas. Sim. Então não é hora de inovar. O Salomão, que ele toca uma carteira 10 lá com o Matheus Soares, que é a carteira Small Caps, que foca justamente nessas empresas novas, o ano passado literalmente bombou. A carteira dobrou de valor no ano. Mas nesse momento, focar em empresas menores, eu seria, nesse momento, um pouco mais conservador, focar em empresas grandes, empresas sólidas. Sim. Só que eu faria o seguinte,
Como ninguém sabe até onde vai essa situação, então eu pegaria a minha reserva de oportunidade, não posso mexer de forma alguma na reserva de emergência, porque ninguém sabe o dia de amanhã, você está empregado hoje, né? Vai que você fique desempregado, então essa daí é sagrada, proibido mexer, mas a segunda reserva, que seria a reserva de oportunidade, eu quebraria ela em algumas caixinhas. Então, aproveitando o momento que já caiu bastante, compraria um pouco dessas boas empresas e, caso o movimento continue, né, a vir nessa direção, eu iria progressivamente utilizando as outras caixinhas até a gente ter um sinal claro de retomada. Uhum. E o que seria esse sinal claro de retomada para dizer? Agora, provavelmente, a gente vai ter condições de iniciar um ciclo de retomada. O primeiro passo, talvez a gente já tenha dado, que foi esses 3 dias de alta forte. Hoje, a Bolsa, nesse momento aqui, está caindo 4 e poucos por cento, já esteve mais de 5%, provavelmente ela pode iniciar um movimento de recuo. Caso esse novo recuo ele não ultrapasse o fundo anterior, ou seja, ele consiga parar de cair num ponto mais acima, em seguida ele volte a subir e supere a máxima de ontem, por exemplo, então a gente pode dizer que o mercado entrou em tendência de alta. Aí já seria o momento, talvez, a gente ir um pouco mais direcional, um pouco mais concentrado nas compras. Sim, eu acho Para que... quem tem, pode falar. eu acho que vai muito em linha do que a gente fala lá na Rico também. Nesse momento em que a bolsa caiu muito, as empresas perderam referência de preço, né? As coisas ficaram totalmente sem referência. Então, recomendar que você saia de algum fundo de ações, que você saia de alguma posição de ações, agora é muito complicado. Vale mais a pena você esperar o mercado acalmar, as coisas se acalmarem. E, assim, se você está super alocado em alguma coisa, talvez faça sentido reduzir essa alocação. Mas foram raros os casos onde eu encontrei algo desse tipo. Então, é realmente um momento para ter calma, para segurar algumas posições. E empresas de alguns setores, né, até as próprias empresas que o Mateuzinho recomenda na carteira de dividendos, é uma boa escolha. Porque ali você tem bastante empresa sólida, empresas que tendem a passar menos mal, né, por esse período de coronavírus, né, tendem a ter um impacto muito menor. Empresas do setor elétrico, financeira, elas acabam conseguindo passar por esse prazo porque elas têm mais caixa hoje na empresa, enquanto empresas de restaurantes, por exemplo, ou empresas menores, elas têm um caixa muito menor, elas ficar com as portas fechadas por muito tempo seria realmente preocupante. Então, basicamente o que você falou é o que a gente tem recomendado, né? Muita calma nesse momento. E se você está pensando em entrar no mercado de ações agora, colocar um pezinho, é exatamente isso que você falou. Entrar com todo o seu caixa também não faz muito sentido. Você não sabe quando a queda vai terminar, você não sabe se já está na hora de comprar. É difícil você acertar o fundo do poço ali, né? Fazer a compra perfeita. Então, vale muito a pena você ir comprando aos poucos, né? Se tem uma empresa que está no preço que você acha bom, que você quer pagar esse preço por essa empresa, faz uma compra parcial. Se ela cair mais, você compra mais. E assim você vai equilibrando, vai usando essas caixinhas que você muito bem definiu. Exatamente. E uma coisa que eu noto de bastante diferença entre a crise de 2008 e essa, é que na crise de 2008 se esperou quebrar primeiro, né? Então a gente teve aquele grande banco americano Lehman Brothers que quebrou, para depois você fazer alguma coisa. Dessa vez, os bancos centrais do mundo todo estão fazendo ações coordenadas, então eles estão muito preocupados com a economia. A gente está vendo aqui um pacote trilionário dos Estados Unidos para socorrer um pacote de 2 trilhões. Lá na Europa também, a Alemanha, né, anunciando um pacote de 750 bilhões de euros. Aqui, claro, do nosso lado mais modesto, mas também é algo significativo, de 600 bilhões de reais. Então, o mundo todo está muito preocupado em não deixar quebrar a economia dos principais países. Então, com isso, a gente consegue preservar as empresas. Por mais que, eventualmente, se isso se alongue um tempo maior, mas existe uma preocupação grande de socorrer as empresas e também socorrer os postos de trabalho. A gente está vendo lá nos Estados Unidos o Donald Trump anunciando aí um cheque de $1.200, né, para famílias que ganham até $6.500. Então, realmente, existe uma preocupação muito grande de proteção. Uhum. Aí, alguns perguntam,
Tá, mas quem vai pagar essa conta? Não importa, isso aqui vai ser equacionado depois. O importante é que a gente está tendo uma preocupação nesse sentido de não deixar as empresas quebradas. Agora, especificamente nesse momento, setores que eu não entraria. Setor aéreo, que é o olho do furacão, né? Sim. Então a gente torce muito para que realmente essas empresas consigam, né, consigam se manter, mas a gente sabe que as aeronaves têm um custo de manutenção enorme, deixar um avião parado, ele tem a manutenção do mesmo jeito, mas também existe uma preocupação nesse sentido por parte de ajuda às companhias aéreas, mas eu acho um setor assim de risco um pouco maior. Setor de turismo também, né, que está diretamente impactado, né? Então, setor de turismo também é um setor que tem um pouco mais de risco. Petróleo também eu talvez evitaria. Enquanto tiver essa guerra da OPEP, Arábia Saudita com Rússia também, né? Então é melhor a gente sair um pouquinho fora desses setores, tá? Sim. E depois, a hora que tiver der uma acalmada, a gente até pode voltar para eles, né? Focar-se em outros setores, mas empresas preferencialmente sólidas. E justamente esses setores foram os que mais caíram, né? Se eu não me engano, o Azul, o CVC, teve uma queda de 90%. E não é só porque caiu tudo isso que seja uma boa compra, né? Você tem que pensar que os próximos meses tendem a ser bastante difíceis. Então, o mercado de renda variável, ele apresenta, sim, uma boa oportunidade nesse momento, mas a gente tem que ir com muita calma e também lembrar que nem todo mundo tem estômago para passar com a carteira toda em renda variável, né? Você tem que ter renda variável na sua carteira conforme você suporta ela, porque os próximos meses tendem a balançar bastante o mercado, né? Vai acontecer uma série de notícias, serão dias positivos, dias negativos, então a coisa tende a balançar mesmo. É importante a gente escolher boas empresas que a gente acredite que a longo prazo ela vai se pagar, né? Sempre que você compra uma empresa, você tem que pensar que você está se tornando sócio dela. Então, que aquele dinheiro que você está investindo hoje, ao longo de 5, 10 anos, essa empresa vai te pagar em dividendos. Então, você tem que ter essa mentalidade de que eu quero ficar com essa empresa porque eu acredito que daqui a 5, 10, 15 anos, ela vai continuar me pagando dividendos, ela vai me pagar bem, ela vai ser uma empresa que vai crescer e conforme, quanto melhor ela paga de dividendo para o investidor, mais o preço dela sobe porque mais gente quer ser sócio dessa empresa. Exatamente, olhar as empresas individualmente. Eu sempre comento na live que eu toco de primeiros passos, né, das 2 às 5, aliás, já faço um convite para que vocês conheçam, quem ainda não participa, a gente tem um espaço diariamente das 2 às 5, justamente para ajudar vocês a darem esses primeiros passos. Que, em primeiro lugar, eu preciso olhar a empresa em si, esquecendo o preço, esquece quanto está custando cada ação. Depois que você está com uma decisão formada, porque você estudou a empresa, aí sim, dependendo do preço, você vai alocar um capital, você vai comprar uma quantidade maior ou menor de ações. Normalmente, quem faz escolha por preço acaba tomando uma decisão errada, porque o preço é uma coisa bastante relativa. Você pode olhar uma ação que está num preço interessante hoje, considerando um período anterior, você fala, está barato. Aí passa um período mais para frente, aquele preço está menor ainda. Então, aquele barato acabou se tornando caro. E, às vezes, uma empresa boa, que vem aí de um crescimento no preço da ação, você considera cara, descarta, depois de um tempo ela está num outro patamar, e aquele caro se tornou barato. Então, normalmente, quem faz escolha por preço costuma tomar decisões erradas. Bom, tem uma pergunta que eu estou vendo aqui você colocou aqui. Eu legal. Puxei aqui, é que nosso tempo é curtinho, ótimo. Achei que a gente já pode seguir um pouquinho para as perguntas. Vamos lá. Então, nesse momento, a gente está entendendo por que isso daqui é chamado de renda variável. E quando a Bolsa estava bombando até janeiro, no início do ano ainda começou muito bem, então a pessoa olhava o variável para cima. Quanto que eu vou ganhar? Então, existia assim, todo mundo olhava só a parte do lucro, mas é variável para os dois lados. Diferentemente de uma caderneta de poupança, de um investimento no Tesouro Selic, por exemplo, que você tem um rendimento menor, porém ele é constante. A renda ela é fixa. Aqui não. Aqui ela oscila para os dois lados. Então a gente precisa tomar alguns cuidados para quando a oscilação vier contra o nosso lado, saber o que fazer. O legal também, uma pergunta que eu estou vendo aqui. Onde compro? Na Rico. Então já respondendo diretamente, se você vai comprar através de uma corretora, pode comprar aqui pela Rico.
Só que na renda variável, principalmente quem opera a curto prazo, a gente pode operar nas duas direções. Então a gente pode fazer operações de curto prazo, tanto começando pela compra, esperando o preço da ação subir para eu vender com lucro, ou ao contrário, operar com o que a gente chama short, vender primeiro esperando que o preço caia mais e depois comprar num preço, recomprar ação num preço menor. Através do aluguel de ações a gente consegue trabalhar nos dois sentidos. Mas para o longo prazo a gente olha apenas para o sentido de compra. Eu acho que o investidor iniciante é muito importante ele pensar nesse sentido da compra mesmo, porque quando você vai fazer uma compra de ações, a sua perda está delimitada por aquele valor que você aplicou. Né? Se você pensa em uma operação inversa, uma operação de venda, você acaba ficando exposto a uma ação que sobe para sempre, que nem uma Magazine Luiza da vida, e ficar mal posicionado. Né? Então não teria um limite para perdas. Sim. Deixa eu só complementar essa parte. Sim. E para quem está começando, ações, tá, pessoal? Esqueçam mexer com outros produtos que são alavancados, que oferecem um risco maior, risco até de você perder todo o capital, ou, dependendo do produto, comprometer o seu patrimônio principal. Então, mexer com ações, como o Antônio colocou. Se tudo der errado, você vai perder o capital que você alocou. Agora, ninguém perde, na prática, ninguém perde tudo com ações, por maior que seja a perda. Porque perder tudo significa que a empresa faliu, fechou as portas. E se vocês olharem empresas que chegaram nesse processo, é uma coisa tão lenta, leva tantos anos, que por maior que seja a perda, 100% na prática não chega. Então, você tem aqui, o risco maior, é claro, seria o capital investido, mas na prática você não vai perder todo esse capital. A minha dica é, se você tiver várias caixinhas, você pode começar a ir comprando ações de boas empresas com foco lá na frente, foco no longo prazo. E aí a dica é dar uma olhadinha na carteira Dividendos 8 mais da Rico. Se você só tem uma caixinha, espera um pouquinho, não tenha pressa, porque muitas oportunidades vão surgir lá na frente. Aí a minha dica, se você não quiser deixar o seu dinheiro parado, coloca, por exemplo, num Tesouro Selic, que ele tem liquidez diária, correção diária. Então, assim que surgir a oportunidade, você consegue resgatar isso muito rapidamente, e aí você entra pelo menos já no sentido de recuperação, no sentido de retomada. Então, aguarda um pouco. Se puder quebrar em várias caixinhas, você pode aproveitar e ir fazendo seus aportes. Caso não seja possível, então aguarda um pouquinho mais. Pô, bacana. E também puxando um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, se você estiver muito perdida, abre a conta na Rico, manda o dinheiro para a Rico, liga lá, entra no chat, manda e-mail, conversa com a gente, porque a gente tem toda uma equipe para te assessorar, para conversar, para te instruir e decidir qual é a melhor carteira para você. Né? Se você tem um prazo mais curto, o que é o ideal, se você tem um prazo mais longo, colocar um pouquinho de renda variável, né? A gente pode bater esse papo também, só ter uma conta na Rico. Deixa eu ver se a gente tem também mais alguma pergunta boa aqui. Isso. Enquanto você olha, eu já vou só complementando. E a conta na Rico é a custo zero. Todas as salas interativas, inclusive a minha de primeiros passos, também não tem custo nenhum. A gente tem diversos produtos também sem taxas, tá? Praticamente a renda fixa inteirinha, ela é 100% subsidiada, então é taxa zero. Então realmente aqui vem para Rico mesmo. Tá? Bom, acho que aqui a gente fala um pouquinho, mas é sempre bom firmar as empresas sólidas que a gente diz. Conta um pouquinho ali sobre a carteira. Inclusive, se vocês assistirem a próxima live, que vai ser do Mateuzinho, ele deve falar dessa carteira, ele que criou essa carteira. Mas fala um pouquinho por que essas empresas são sólidas nesse momento, então, Evandro. Então, justamente uma empresa maior, uma empresa grande, ela consegue suportar uma dificuldade por mais tempo. Imagina, por exemplo, vamos pegar como exemplo um grande banco, como Itaú, como Bradesco, como Santander, como Banco do Brasil, que tem agências espalhadas no Brasil todo. Mesmo que esses bancos sofram algum tipo de revés, que precisem fechar algumas agências, mas ninguém consegue enxergar uma situação desse banco fechar as portas, porque ele tem uma estrutura bastante grande. Agora imagine um banco pequenininho que acabou de abrir o seu negócio, está iniciando um processo de crescimento. Vem uma crise dessa, não tem estrutura, não tem reserva.
Então é isso que a gente está olhando. Pegar negócios mais antigos, negócios mais consolidados, empresas que já cresceram bastante, né? Porque elas conseguem suportar melhor essa situação mais adversa. E é assim que a coisa der uma acalmada, a gente pode voltar, né? Para procurar outras empresas também. Aproveitando que você tocou nesse assunto também, eu vi alguma série de perguntas de bastante gente perguntando sobre Oi e IRBR. O que você acha dessas duas empresas? Tá, então, isso bem antes do coronavírus, eu sempre comentava quase que diariamente, fujam de empresas que estão em dificuldades com risco até de fechar as portas. A gente tem na Bolsa mais de 400 empresas. Por que que eu vou, né, decidir me tornar sócio de um negócio problemático que corre até o risco de não conseguir, né, não conseguir equacionar suas dívidas e fechar as portas? Aí sim, aí é risco de você perder todo o capital. Então a gente não faz recomendações em cima de empresas que estejam nessa dificuldade. Claro que eu torço demais para que a Oi consiga equacionar as suas dívidas, a sua situação, que saia aí que se recupere, né? Mas tendo outras alternativas de investimento, eu iria mais para essas outras alternativas de investimento. Uma coisa importante também, você citou o caso da IRB, que a gente não pode ser simplesmente passivo. Então, nós temos que ser investidores proativos. Se surge alguma coisa no meio do caminho que coloque em risco a credibilidade da empresa, se realmente aqui o que ela está reportando se corresponde de fato à realidade, cabe a nós tomar também os devidos cuidados. Assim como em algum momento eu tomei a decisão de me associar, de ser sócio daquela empresa, não tem problema nenhum você mudar de ideia, falar, bom, essa empresa aqui, então, diante dessa incerteza, eu prefiro me retirar da sociedade, vendendo as minhas ações, e entrar como sócio de outra empresa. Exatamente. Só para fechar, tem uma pergunta aqui legal, importante aqui, uma pessoa aqui que já está com 68 anos, provavelmente já está aposentado ou em vias de se aposentar, então a gente sempre recomenda que essa parte de preparo, né, de construir um investimento, isso tem que ser construído lá atrás. Agora, nessa altura do campeonato, você tem que mais se resguardar. Você não pode mais correr riscos de perdas. Então, nesse caso, com essa idade, então, os investimentos deveriam ser concentrados mais na renda fixa. Tá? Pode até colocar alguma coisinha na renda variável, mas algo pequeno, que não vai comprometer muito aquilo que você já conquistou. Não dá, nessa altura aqui, não dá para a gente correr mais nenhum tipo de risco. Sim, bacana. Como que está o nosso tempo? A gente tem mais algum minutinho para uma resposta a mais? Eu estou vendo aqui, são 11h31, né? Ah, então já deu. Tinha uma pergunta interessante sobre FIIs aqui. Acho que essa pergunta eu gostaria de responder, mas vou deixar talvez para a próxima live. Eu acho que a gente teve uma live ontem de FIIs. Teve com o Renan Manda e o Primo Rico. Os dois falaram também. Mas, poxa, que pena que acabou o nosso tempo aqui. Recomendo que todo mundo siga o Evandro nas redes sociais, conheça. Dentro do site da Rico tem uma série de vídeos. O Evandro está numa série de vídeos dele, no YouTube da Rico também. Evandro Lima é o seu Instagram? Isso, Evandro Lima. Evandro Lima. O meu é Antônio Sanches Filho. E, bom, a gente fica aí. Espero que vocês tenham gostado. Instagram Evandro1 Lima 2. Mas eu tenho muito mais material no meu canal do YouTube. Se vocês procurarem por Evandro Lima, vocês vão encontrar. A gente está com um grupinho também muito legal para quem está começando, que é o Iniciando na Bolsa. Lá no Telegram já tem mais de 600 participantes. E me acompanhe no Invest TV da Rico. Vou estar lá ao vivo daqui a pouco às 2. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. Nosso tempo foi curtíssimo mesmo, tá? Mas o importante é mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos, tá? A gente está junto com vocês e vamos procurar ajudá-los aí da melhor forma, tá? Para mostrar o caminho a seguir. Imagina, foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Até mais e boa sorte na renda variável.